Nossa, quase meio milhão de inscritos. Maneiro. Maneiro. Vou me inscrever aqui no canal dele. O último vídeo dele tem 3 dias. Yu-Gi-Oh! O Baralho do Capeta. Bem legal. E ele aborda vários assuntos aqui. Faz umas thumbs bem maneiras. Vasco Gakill. Legal. Quero ver esse vídeo depois, tá? Tem coisa de Bomberman. Bomberman eu acho maneiro. Ó, tem vídeo só pra membros. Interessante. Tem coisa de Dragon Ball. Budokai Tenkaichi 3 é perfeito. Nossa, esse jogo era muito maneiro. Esse foi o jogo que eu tô pensando. Enfim, vamos lá. Vamos assistir aqui o Yu-Gi-Oh! O Baralho do Capeta, do Capiroto. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Isso aqui? Eita. Eita. Vai. Vai. Ué. Ah, tá. Eu desativei o áudio. Bora. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Dá umas bugadas, gente. Desculpa, tô velho. Bora. Lembra como se fosse hoje? Estava lá o jovem menino Matheus na casa do seu primo. Sim, na casa do seu primo. Mas naquele dia não houveram jogatinhos de PlayStation 2, como vocês estão acostumados a eu contar aqui. Na verdade, ele pegou uma... jogatina de PlayStation 2, né? Não. Eu jogava Forbidden Memories na casa de um moleque aqui da rua, porque eu não tinha PlayStation 1. Eu me identifiquei com isso, ter que ir na casa dos outros jogar. Isso é uma coisa que a geração de hoje não sabe muito, sabe? Todo mundo tem seu videogame, todo mundo tem seu celular pra jogar o bagulho. Tá ligado? Não as crianças pegam da mãe. Você aí, né, Ricardinho? Enzo é nome das crianças que me assistem. Bora. Caixinha de papelão. Se você for criança, não me assiste não, mano. Eu falo muita merda, falo muito palavrão. Eu tô até rouco, eu já comecei o react puto. Não faz isso não, entendeu? Você, a mãe do Enzo, que tá vendo o vídeo aí, não deixa, cara. Eu falo muita merda. Eu marco no YouTube, meu vídeo não é pra criança. Eu marco isso, tem essa opção no YouTube. Vamos lá. Personalizado por ele mesmo. E quando ele abriu ela... São cartas de Yu-Gi-Oh! Disse o meu primo. De primeira... Maneiro que tem Yu-Gi-Oh! De verdade, né? Era uma parada interessante. Essa frase, cartas de Yu-Gi-Oh! De verdade, a gente usava em relação às cartas que eram originais. A tu é pirata ou és verdade? Isso eu já ouvi. Eu não lembrei daquele nome, mas após ele mostrando as cartas, eu fui reconhecendo algumas e percebi que era de um desenho que tava passando na TV Globinho. Um desenho onde um grupo de amigos embarcava para uma ilha e lutava usando cartas que invocavam monstros e tal. E ali, meus amigos, foi a... Cara, eu nunca parei pra pensar nesse lado do marketing, tá ligado? Da galera comprar a carta na banca, ver outras crianças jogando na escola, porque Yu-Gi-Oh! Foi uma febre louca. Yu-Gi-Oh! Foi uma febre louca, Beyblade foi uma febre louca, tá ligado? Tinha escola que proibia as crianças de jogar Yu-Gi-Oh! Porque acreditava que era coisa do demônio também. Mas muito louco, não tinha pensado para essa ótica dele aqui agora, que ele conheceu as cartas e o anime passava. Então, ele depois, conhecendo as cartas, depois ele foi ver o anime, né? Na TV Globinho. Claro, conheci muita gente que conheceu só o card game e nunca assistiu o desenho. Mas é mais recente, não na época. À primeira vista, já de cara eu fiquei completamente apaixonado por aquelas ilustrações e já perguntei pro meu primo, né, onde é que vende isso aí? Nisso ele me levou até o lugar onde vendia as cartas e era um daqueles estabelecimentos onde você não entrava dentro, o vendedor te atendia na rua por uma janelinha. E... Cara, isso ainda existe? Porra, eu lembro dessa porra no meu bairro, cara. O pessoal pegava a janela, né, que dava pra rua da casa e era isso aqui mesmo. Caraca, essa imagem pra mim me desbloqueou várias memórias do subúrbio do Rio de Janeiro. Deve existir, é claro, sabe? Deve existir, é claro, mas... não talvez como existia antigamente, né? Qualquer um ficava na janelinha, botava os bagulho ali, tá ligado? Igual tá ali subindo por dentro da... Como é que é o nome disso? Dessa grade. Como é que é o nome disso? Grade. E botava os potes de paçoca, os potes da balinha, né? Geralmente era um velho aposentado querendo complementar a renda, né? Então, em vez dos velhos comprar carro e rodar de Uber, vendia bala na janela. Como o sol tava batendo na nossa cara, nem dava pra ver o que tinha dentro, nem quem era o misterioso vendedor que vendia aquelas cartas. Tudo que eu vi foi uma mão recolhendo a minha nota de R$1 e em seguida entregando 4 pacotinhos de papel, que era de onde vinham as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Dentro dos pacotes vinham cartas aleatórias que... As cartas falsificadas que ele comprou são as mini, as pequenininhas. Não é a grande, não. Podiam ser boas ou ruins, e o que definiu uma carta como boa nessa época era se ela já tinha aparecido no desenho. Sim, isso era muito real, muito real, muito real. Se a carta aparecesse no desenho, ela era boa. Se ela não aparecesse no desenho, ela era tranqueira. Ai.
Na época as cartas vinham com aquele fundo censurado do anime, o fundo marrom com a bola preta, que substituía o fundo de trevas e espirais lá. Eu confesso que gostava dessa versão censurada, só que algo estranho. Não necessariamente a versão censurada, é a versão mais prática de colocar em tela, né? Toda hora colocar aquela porcaria ali que parece um copinho de Guaraná misturando, um copinho de Coca-Cola misturando, é complicado. Eu acho que é a versão prática, não necessariamente é censurada. Aconteceu do nada, um dia eu fui visitar meu primo e pra minha surpresa, ele já não ligava mais pra Yu-Gi-Oh! Fui no lugar onde vendia as cartas e elas não eram vendidas mais, pois após o desenho misteriosamente sumir da TV Globinho, Yu-Gi-Oh! Acabou sendo apagado da memória das pessoas. Parecia que tinha sido algo forçado. Isso era o que eu sentia, e ali eu achei que a época do Yu-Gi-Oh! Havia passado, como vários outros desenhos. É curioso o pensamento dele, né? Achei que o Yu-Gi-Oh! Tinha sido apagado da existência. Mas eu acho legal que, tipo assim, como eu vivi boa parte da internet ganhando a vida com o Yu-Gi-Oh! Muitas vezes quando eu conheci uma pessoa, a pessoa falava, como é que é? Você faz vídeo de Yu-Gi-Oh! E você vive disso? Como assim? É tipo assim, parece assim que, tipo assim, a gente vive, sei lá, naquele mundo lá escondido do Harry Potter, tá ligado? Tá ligado? Tem os trouxas, que são os que não jogam Yu-Gi-Oh! Ou na verdade jogam, fica a reflexão. Aí parece que parecia que eu tava junto com a pessoa, assim, entra na plataforma 3/4, né? Acho que é isso, né? E entrando assim, mostrando a pessoa o mundo inteiro. Como assim tem gente que assiste Yu-Gi-Oh? Como assim tem gente que joga Yu-Gi-Oh? Como assim isso, Yu-Gi-Oh? Como assim alguém vive de Yu-Gi-Oh? Sim. Eles também passaram a febre. E muito provavelmente eu nunca mais ouviria falar dele. Mal sabia eu o que me esperava. Após um bom tempo sem ouvir falar de Yu-Gi-Oh! Novamente, um colega meu, que eu vou chamar aqui de Ra, chegou pra mim e falou: sabe aquelas cartinhas que você leva pro colégio? Eu acho um lugar que vende elas. Eu tinha mania de levar minhas cartas pra escola, só pra ficar olhando mesmo. E a situação delas já tava bem triste, porque elas eram antigas e de tanto eu ficar passando elas, já tava tudo riscado e as bordas estavam todas desgastadas. Quem aí já teve cartinha de Yu-Gi-Oh! Véia, sabe? Carta carcomida faz parte. Tem as minhas carcomidas guardadas até hoje. Como elas ficam desgastadas com o tempo. Mas eu fui com ele até essa tal vendinha, ele chamava de Buril, e após virar umas 2 ruas e entrar... Buril? Isso é alguma gíria de algum lugar? Porque o maluco tem um sotaque, não sei, não consigo reconhecer. Mas Buril é uma gíria de algum lugar? Em um beco, chegamos na tal Buril. Ali o dono vendia principalmente peças de bicicleta, mas também... Caraca, olha que coisa maneira, mano. Maneiro, onde é que você vai comprar essas cartas de Yu-Gi-Oh? Numa loja de bicicleta. Ai, bons tempos, né? Vendia outras variedades, como os pacotes. O cara basicamente trazia tudo que ele poderia trazer na mala do Monza, lá do Paraguai. Tudo que ele podia trazer na mala do Monza do Paraguai, ele vendia no mesmo lugar. Era carta de Yu-Gi-Oh!, cigarro falsificado, o que mais? Essas cartelas... Mano, tinha uns adesivos antigamente que vinham nas folhas rosa. Vocês sabem que porra é essa? Caralho! Mano, esse adesivo da folha rosa, isso aí era o primeiro golpe, o primeiro tigrinho do mundo, tá ligado? Ninguém completava aquela parada, que tinha umas figurinhas que não existia. Era um bagulho só pra galera ficar gastando dinheiro mesmo. As crianças, né? Pacotinhos das cartas do Yu-Gi-Oh! Que ele juntava os bolinhos naqueles elásticos amarelos, tá ligado? E até mesmo vendia álbuns de figurinhas. Não da Copa do Mundo, mas aqueles sobre desenhos da TV. O legal desses álbuns era que os adesivos eram numerados. E no álbum tinha vários campos. E caso você preenchesse, você poderia ganhar alguns brindes especiais. O álbum, inclusive, era de graça, caso você comprasse os pacotes com as figurinhas. E nesses álbuns aí, eu cheguei a ganhar um baralho, um pega-varetas e até mesmo um tabuleiro de dama. Mas... Você ganhou coisa! Mano, esse maluco é historinha. Que isso? Mas é uns brindes assim, meio coisa, que tinha uns brindes brabo, tá ligado? Acho que se você completasse o álbum todo, tu ganhava um Mega Drive. Pô, mas era muita confiança, né? A gente achar que um maluco que vendia esse álbum de figurinha na janela, coroa, o seu João, o seu Zé, tá ligado? Nome de velho qualquer. Que ele tinha um Mega Drive pro prêmio. Como é que deveria funcionar isso? Ele ligava pra distribuidora, começo dos anos 2000, tá ligado? Vamos lembrar que a gente tá falando do começo dos anos 2000. Caraca, mané, que doideira. Vamos focar aqui nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Agora o fundo delas era o fundo trevoso padrão lá e também vinha com as cartas da nova temporada, geração GX. Infelizmente a variedade... As cartas da geração GX eu já não peguei no falsificado. Eu joguei lá na raiz lá. Na primeira
No Primeiro Testamento, né? Igual ele falou ali que foi um tempo ali, né? A variedade de cartas era bem menor, começou a vir muita carta repetida, parece que eles pesquisaram ali cartas de Yu-Gi-Oh! PNG no Google, cataram as 50 primeiras imagens que apareceram e mandaram já pra gráfica, não se preocuparam nem das cartas se completarem. É tanto que eu fiquei traumatizado com o tanto de perna do Exódia que eu juntei nessa época, tava pra montar um deck só de perna do Exódia. E também vinha muitos monstros fusões, mas ao mesmo tempo não vinha uma única polimerização. Como que eu ia invocar as fusões? Bem, isso não era um problema, afinal de contas, em cada rua do Brasil haviam regras diferentes para se jogar Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, em Yu-Gi-Oh! Cada jogador tem um deck, que é um conjunto de cartas que deve ter no mínimo 40 cartas. Essas cartas podem ser mágicas, que têm efeitos variados, tipo bufar um monstro, destruir uma carta, resgatar uma carta, etc. As cartas armadilha, que são cartas que geralmente são ativadas com a ação do oponente, por exemplo, ele te ataca, aí a carta armadilha devolve o dano, destrói o monstro. É tipo isso, tá ligado? E o principal, as cartas... Nossa, ele explicou de um jeito bem lúdico, simples e bom. Pô, parabéns, mano. Ok? Tem gente que dá uma volta ao mundo pra explicar. É assim que você tem que explicar pra uma pessoa que tá começando a jogar o jogo agora. Depois tu mostra o tamanho da pica pra ela, tá ligado? Mas mostra só o rasinho da piscina. Cartas monstros, cartas que tinham dois status, o ataque e a defesa. As cartas monstro tinham essas estrelinhas abaixo do nome, e as estrelinhas eram o level do monstro. Todo jogador podia invocar um monstro por turno, porém você só podia invocar normalmente os monstros com até 4 estrelas. Os monstros que tivessem 5 ou 6 estrelas precisavam que você sacrificasse um monstro no campo para poder invocá-los. Já os de 7 ou mais você precisava de 2 monstros no campo. Nessa época existia também as cartas rituais, que eram esses monstros com a carta azulzinha e que só podia ser invocada através da carta mágica do seu ritual específico. Por exemplo, uma das minhas cartas favoritas rituais, o Soldado do Lustro Negro. Para invocá-lo, você precisava ter na mão o próprio Soldado do Lustro Negro, a carta mágica Ritual do Lustro Negro, que permite você invocá-la após você sacrificar monstros da sua mão do campo, que a soma das estrelas sejam iguais ou maiores que o level do Soldado do Lustro Negro, e só depois disso tudo você podia invocá-lo no campo. Sim, bem complicado de invocar esses monstros. É daí que tem as cartas fusões, que você precisava dos monstros necessários para fazer a fusão. A carta fusão dizia os monstros que você precisava ter, e precisava da carta mágica de fusão, que quase sempre era a polimerização. O monstro fusão vinha de um deck separado, que ficava na esquerda, é o chamado extra deck. E sim, bem mais fácil que a invocação ritual, já que você não... Eu tô adorando a explicação dele, porque tá super lúdica, sabe? Ele tá sendo super simplista e eficaz. Precisava do monstro especial na mão para invocá-lo, ele já estava ali do lado e você só precisava da carta fusão e das matérias. E acima do extra deck havia esse espaço aqui, que era para as cartas de campo, cartas mágicas que permaneciam no campo, bufando algum tipo específico de monstro. Um desses campos inclusive faz parte de um dos arquétipos mais nostálgicos de Yu-Gi-Oh!, o Reino Toon. Nossa, embora demais. A gente lembre mais desse deck pela carta Mundo Toon, eu lembro até hoje quando eu estava assistindo... Olha, ele sabe muito do que tá falando, ele joga Yu-Gi-Oh! No duelo final da Ilha dos Duelistas, finalmente os protagonistas chegaram para lutar contra o Pégaso, o grande vilão final do anime, e aí a gente se perguntava que tipo de monstros demoníacos será que esse cara tem, e aí a resposta foi desenhos animados. Um deck focado em um mundo de fantasia com personagens cartunescos. E a parte mais da hora desse deck foi... Parando para refletir, teoricamente o Toon World são mais desenhos norte-americanos, né? É tipo aqueles cartoons do desenho norte-americano. Será que na visão do Kazuki Takahashi, na qual ele está contando pra gente uma história através do mangá, através de um anime, né, de cultura oriental, né, de japonês, óbvio, o desenho norte-americano é o vilão, entende? Eu nunca parei pra pensar nessa ótica. Essa é uma reflexão, né? Uma reflexão, faz sentido. Lembrando que isso aqui é do final dos anos 90, tá? Essa história. Meado pro final, né? Foi quando ele começou a pegar os monstros dos outros duelistas, tipo o Kaiba e o Yugi, e transformou em personagens Toon. Tipo o Dragão Branco de Olhos Azuis Toon, que é fofinho demais, e de longe o que eu acho que é o mais foda de todos, o Rei Caveira Toon. Na moral, o cara pegou um dos monstros mais intimidadores do Yugi e transformou nisso aqui. Na moral, você é muito foda, velho. E por último, quando... Pô, é maneiro. A mensagem por trás disso é interessante, né? Fazer a reflexão, né? Tipo, além disso, ele importa carta dos outros e ridiculariza elas. Caraca. Que interessante isso.
É porque o primeiro anime do Yu-Gi-Oh!, né? O primeiro mangá, o primeiro anime do Yu-Gi-Oh!, ele é escrito pelo próprio criador do jogo, né? As outras franquias não foram. Exceto um dos arcos do Yu-Gi-Oh! GX, que é o arco que eu mais gosto. E não é o da Yu-Bell, é da Sociedade da Luz. Aquele arco ali era pra ser um arco do DM. Só que ele tirou, é uma história que ele reaproveitou pro GX, né? Aquilo é dele, né? O resto ali foi tudo inventado dos outros. E é muito interessante, né? Tentar encontrar as camadas que o criador do Yu-Gi-Oh! V de verdade implantou na história dele, né? Curioso. A carta era usada ou destruída durante o duelo, você deixava a carta em um deck separado que ficava à frente do seu deck normal. E esse deck era chamado de cemitério. Isso que eu expliquei pra vocês é o básico do Yu-Gi-Oh! E já nessa época existiam várias cartas que quebravam as regras que eu acabei de falar. E essa era a mágica do Yu-Gi-Oh! Uma carta específica sendo puxada no momento certo poderia virar completamente o jogo. Mas por que eu me dei o trabalho de explicar tudo isso? Bem, primeiro porque sempre tem alguém que não sabe nada disso, mas clica no meu vídeo porque, sei lá, se interessa pelo que eu vou falar. Então eu queria dar a mesma explicação que o meu primo deu pra mim naquela época. Pois esse mesmo primo aí, quando começou a perder os duelos, bem, ele começou a inventar efeito especial secreto das cartas. Como o buraco negro dele. Moleque, isso aqui já deu briga na rua, tá? Quem jogou na rua, quem jogou Yu-Gi-Oh! Na rua, quando batia o vento, acabava o jogo, sabe? Aí às vezes, não, minha carta tava assim, eu tinha isso aqui no campo, isso aqui era cemitério, sei que tu tinha isso aí mesmo. Tá mentindo, hein, tá mentindo. Era no desenrolo quando batia o vento. Mas é real, tinha gente que falava que as cartas tinham efeito secreto. Mano, tinha gente que jogava com a arpia e falava, não pode bater na arpia, porque a arpia tá voando, minha arpia tá voando aqui, como é que teu guerreiro vai bater? Porque isso aconteceu no anime. Ele não engolia apenas os monstros do campo, ele engolia as mágicas, as armadilhas, o cemitério, o deck dele, o meu. E eu olhava tudo isso e dizia, parece verídico, primo. E isso foi numa época que ninguém se questionava do Yugi roubando no desenho. Hoje em dia a gente sabe que ele é um ladrão, né? É só lembrar de quando ele duelou com o Joey, o cara usou o efeito do Mago no Tempo. Sim, a gente fez um react desse vídeo do Zé Renato, né? Inclusive, spoiler, o Zé tá produzindo outro vídeo de Yu-Gi-Oh! Eu sei. Porque eu sei, não sei, eu sei. Envelhecer o monstro do adversário para ele ficar mais fraco, só que aí quando ele envelheceu o Mago Negro do Yugi... eu vou vencer! Eu contra-ataco com as brumas mágicas de Maki! O Mago do Tempo envelheceu o meu Mago Negro. Mas ele ficou mais forte, não mais fraco. A idade traz consigo a sabedoria. 1000 anos de sabedoria que o transformaram no sábio meu negro. Esse é um caô fudido. Como pôde usar o Máquio se ainda era minha vez? Com mágica. Bicho ladrão, com mas mágica. Parece que inconscientemente a gente aprendia a roubar nos duelos também. Então alguém viu que o Yugi tava roubando e começou a fazer o mesmo. Um amigo do meu primo fez aquilo com ele, o meu primo fez comigo e até mesmo eu também comecei a inventar uns efeitos especiais das cartas do nada que eu não sou... Todo mundo que jogou no Yu-Gi-Oh! Na rua teve essa porra de inventar efeito. Aí, às vezes, a galera tinha a mesma carta e a mesma carta tinha efeitos diferentes. E não, gente, não tinha internet, não tinha database do Yu-Gi-Oh! Pra você conferir, não tinha. O critério, muitas vezes, era o anime. Aí, no anime a carta fazia o quê? Pô, no anime a carta faz diferente. A carta às vezes estava com efeito lançado no card game, mas no anime era diferente. E a galera, tua carta tá errada. Tua carta tá errada. O que vale é o que tá no anime. Era o critério de desempate, pelo menos na minha galera. Besta, né? E agora eu ativo o efeito especial oculto ultra raro que apenas eu sei que me permite juntar todas as minhas 5 pernas do Exódia para poder invocar o poderoso Pernódia. E falando proibido, e aí, vocês chegaram a pegar todas as partes do Exódia? Eu infelizmente fiquei só nas pernas mesmo. Pra quem não tá ligado, que eu acho muito difícil, já que essa carta é praticamente um meme antigo que todo mundo conhece, Exódia era um monstro que era dividido em 5 partes, e caso você tivesse todas as 5 partes na mão, você ganhava o jogo automaticamente. Vulgo obliterar! Algo que não era fácil, já que a chance de sacar todas as 5 partes do Exódia na mão inicial era de 1 para 658.008 vezes. Sim, caraca, bem difícil. Só o Yugi sendo um cara cheio de protagonismo no rabo pra conseguir puxar essas cartas, né? Ou um bot mas ao longo do jogo jogando contra um youtuber bem azarado. A gente não vai jogar até o final do duelo, tá? É só pra mostrar como a gente vai conseguir poder pegar os dinossauros pernetas necessários pra nossa vitória. Começou... Ah, o quê? Inclusive, achava que isso seria algo impossível na vida real, mas até mesmo esse tiozinho aí foi pro Mundial de Yu-Gi-Oh! E invocou o Exódia 2 vezes na mão. Na verdade, não era um Mundial, era um ICS, tá bem aqui no meio, inclusive. A ICS é um evento internacional de Yu-Gi-Oh!
Da forma que ele tá falando, parece que essa galera tá comprando o Exódia na primeira mão. Igual foi no videozinho ali do jogo, né? Mas não, esse cara tinha uma estratégia envolvendo sacar o Exódia. E a Konami colocou ele na transmissão 2 ou 3 vezes, entendeu? E ele conseguiu fazer na transmissão isso. Mas ele não teve um desempenho muito bom também, não. Foi só ganhou ao vivo e é isso. Mas é maneiro, é uma história maneira. O carinho de felicidade quando ele invoca é muito boa. Inclusive, tinha cada moleque mentiroso antigamente que falava: tenho todas as partes do Exódia. Seu rabo que você tem. Você deve ter pegado a imagem no Google, imprimido, grudado num papelão com durex para se iludir achando que tinha carta de verdade. Só eu que fazia isso? Isso de imprimir as cartas era clássico. Só que, realmente, nessa época aí do falsificado, pouca gente tinha todas as pessoas do Exódia. Porque era meio complicado. Mas enfim. E tinha realmente umas cartas falsificadas. Esse Exódio do fundo aqui, eu acho que eu tenho ele. Demais. Lembro que depois de um tempo começou a surgir aquelas fan-cartas, como as cartas do Goku, as cartas que vinham vários personagens nada a ver com Yu-Gi-Oh! Tipo Seu Madruga. Quem nunca pegou um template vazio de uma carta do Yu-Gi-Oh! Colocou a foto e criou a sua própria carta? A fanbase dos animes antigos sempre... Eu tinha um cartão de visita assim, tá? Não vou julgar, não vou adentrar mais comentários. Produzir uns conteúdos bem específicos sobre as obras, né? Por exemplo... Esse cara com o disco de duelo, ele é brasileiro. Tá, só por curiosidade. Os animes antigos sempre produziam uns conteúdos bem específicos sobre as obras, né? Por exemplo, Dragon Ball tem aqueles vídeos de compilado de fusões aleatórias de todos os Super Saiyajin do 1 até o 1000, dos técnicas mais poderosas de Super 11, do Naruto Akatsuki, do Naruto Akipuden e do melhor vídeo de Naruto já postado no YouTube, na minha opinião, Mala Sem Alça, Vou Sofrer Cabeça. E com Yu-Gi-Oh! Não era diferente. O estilo de vídeo que todo fã de Yu-Gi-Oh! Gostava de assistir eram aqueles vídeos que simulavam pessoas na vida real duelando, que quando eles colocavam as cartas no lançador apareciam os PNG dos monstros flutuando. Aquilo ali era cinema. Mas voltando à época das cartinhas, chegamos ao que eu considero ser a minha época. Cara, que interessante isso aí, hein? Pô, será que um vídeo assim é maneiro? A galera gostaria de ver? Era de bronze das cartinhas do Yu-Gi-Oh! Com o passar do tempo, a qualidade das cartas daquela vendinha foi decaindo. Primeiro elas começaram a vir em inglês. Isso dificultou um pouco, mas até que dava pra desenrolar um pouco, porque tentava lembrar de como era o efeito pelo desenho. Eu tive muita cartinha em espanhol, não sei porquê. Só vim cartas ainda mais repetidas, principalmente muito herói elementar, mas nada se compara ao que veio logo em seguida. Certo dia, fui na vendinha, comprei uns pacotes e pra minha surpresa veio isso. Dark Magician. E tá reclamando de o quê? Mago Negro Malvado? Peraí. Sim, começaram a vir cartas que era o nome de uma e a foto de outra. Depois disso aí, eu oficialmente parei de comprar as cartas naquela vendinha. Eu decidi me contentar com as que eu já tinha guardado na minha caixinha de papelão. E sim, essas cartas que eu comprava todo esse tempo na vendinha eram cartas originais, só que da Konami com C de casa. Uma vez meu tio me levou até uma loja que vendia as cartas oficiais, mas um pacote que era tipo esse daqui, segurado por esse simpático senhorzinho que provavelmente ama muito Yu-Gi-Oh! Era tão caro que eu só pude levar uma, e pra piorar, o tamanho do formato das cartas oficiais era maior que o das Tabajara. Então ficava ali 5 cartas oficiais grandes. Cara, era bizarro. Tinha as regras também, ó, você não pode jogar, montar um deck carta pequena e carta grande. A gente que falou que podia, tinha gente que falava que podia, né? E realmente, Yu-Gi-Oh! Ainda é muito caro, Yu-Gi-Oh!, né? Acho que é um dos boosters mais... É porque veio vários outros card games agora mais recentes, né? Que estão ali... Tem alguns até ganhando mais destaque que os 3 mais famosos, né? Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Tem aí o do One Piece, que tá muito forte. One Piece? É One Piece, né? Que tá muito forte. O card game do One Piece, acho que é... Os card games da Bandai, no geral, né? Então bem... Tem o Lorcana também. O Lorcana acho que o pacote é mais baratinho. Mas o pacote de Yu-Gi-Oh! Sempre foi caro. Sempre foi caro. Eu lembro que, tipo assim, na minha época, um deck do Yu-Gi-Oh! Era R$50. Um deck. Original eu acho que era 50 conto. Eu acho. 50, 60 reais na loja americana. Eu vendia Yu-Gi-Oh! Na loja americana. Mas, tipo assim, 50, 60 reais em 2003, 2004. Tá ligado? O que seria hoje, sei lá... É só ver o preço do Kinder Ovo. Na época o Kinder Ovo era R$1. Foda.
Dona no bolinho cheio de cartinha pequena. Tanto que com o tempo, após bater muito para embaralhar as cartas, né? As bordas das cartas foi machucando e encolhendo. E sendo sincero, eu acredito que muito da popularidade de Yu-Gi-Oh! Naquela época foi por conta dessas cartas alternativas aí. Sim, isso democratizava sim. demais o jogo, bem parecido com o que aconteceu com Beyblade na mesma época. Eu já falei pra vocês que eu já tive uma lendária Beyblade dourada de ferro devastadora de reboco. Só que era difícil arrumar. Moleque, tinha muito isso, que a Beyblade arrancava pedaço da perna dos outros também, né? É foda. Beyblade eu entendi a escola proibir, porque o nego tava botando uns bagulho meio louco na Beyblade pra poder girar a porra do peão, tá ligado? Tinha umas que tinha pólvora, que era pra poder estourar e sair faísca. Era doideira, coisa de maluco. Outro coleguinha que jogava, já que esse brinquedo desgastava muito rápido, o lançador desgastava rápido, e quando o outro moleque aparecia com a nova Beyblade, o outro coleguinha já tinha quebrado a dele. Mas através da criação das Beyblades com tampa de detergente, o anime acabou se popularizando pra caralho no povoado. Havia as Beyblades com bico de detergente e a tampinha de garrafa PET, e havia também aquelas com peças de bicicleta. Essas aqui era que separavam os homens dos meninos. E pra vocês terem noção, tinha até torneio dessas coisas na escola. Alguém pedia a bacia de lavar a roupa da mãe emprestada, levava pra escola e aí era só alegria. Infelizmente o interesse por Yu-Gi-Oh! Lá no nosso povoado não era tão grande como com Beyblade, até porque Yu-Gi-Oh! Era chato pra caralho pra aprender e no fim a pessoa aprendia todo. Yu-Gi-Oh! A galera... É complicado, eu acho que Beyblade era mais prático, era só gerar a porra do peão, tá ligado? Nossa, agora vai ter um fã de Beyblade nos comentários falando, não é só gerar um peão, tem toda uma técnica. Não vou responder. Todas as regras pra um cara começar a inventar um monte de efeito especial. Quem tem saco pra isso? Mas mesmo jogando sozinho, Yu-Gi-Oh! Foi muito especial na minha infância. Tanto que eu contei da importância dele em um antigo vídeo meu. É um vídeo onde eu faço uma homenagem ao criador de Yu-Gi-Oh! Que tinha morrido fazia pouco tempo. E lá eu falava de uma carta que eu gostava muito. Não por ser roubado, nada do tipo. Eu apenas criei um vínculo com ela. E eu só estou citando isso aqui de novo porque depois que eu postei aquele vídeo, o meu querido Neron Dead, o artista que fez no passado essa fanart minha foda pra caralho, ele veio falando que queria fazer um novo desenho meu e queria que fosse algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Porque ele viu o vídeo lá e ele achou da hora que eu falei de Yu-Gi-Oh! E foi aí que eu revelei pra ele sobre a carta que eu citei no vídeo, que era o Prometheus, e alguns dias depois ele me apareceu com isso aqui. Um desenho lindo pra caralho do Prometheus e eu numa pose muito foda. Na moral, muito obrigado, né? Eu guardo com muito carinho esse desenho que você fez, meu. E eu decidi acabar com essa história bonitinha dessa fanart pra gente ir para o próximo tópico, que na minha opinião é um tópico bastante triste, pois é o tópico da era das cinzas das cartas do Yu-Gi-Oh! Pra mim. Uma era que foi marcada por um acontecimento emblemático da minha infância, algo que eu prometi tacar fogo nas cartas, né? Vamos lá. Contar pra vocês desde que eu criei o canal, e hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que o meu baralho do Yu-Gi-Oh! Foi tirado de mim. Entendi. Primeiro de tudo, eu preciso dar um contexto pra vocês. Era sábado à noite e tava com vontade de jogar aquele Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, pra quem não conhece, é um dos muito bom, adorava. Piores jogos de Dragon Ball pra PlayStation 2, já que ele conta com muitos personagens do anime pra você jogar, e um desses personagens era o Android 13. Curiosamente, eu nunca tinha pegado ele pra jogar, e já de cara eu já fiquei fascinado pelas skills dele. Ele invocava a bola tinha uns bonecos do filme, né? Esse era boneco de filme ainda, a gente não sabia quem era. Gigante vermelha que os bichos não desviava. E pronto, joguei com ela a noite toda e fui dormir bem tarde. Nessa época, dormir tarde era tipo 11 horas da noite. Bons tempos. Coisa de criança, né? Bons tempos. Só que aí aconteceu aquilo. No dia seguinte, bem de manhãzinho, às 5 e pouco da madrugada, e já tava até dando pra ver pelas teias da casa que o sol tava amanhecendo. Meu quarto não tinha porta, e lá do meu quarto eu conseguia ver o espelho que ficava na sala. E naquele espelho, eu juro que enxerguei ele. Sim, eu havia sido amaldiçoado pelo Budokai Tenkaichi 3.exe. Tô zoando. O que eu teorizo ter acontecido? Acho que foi isso, gente? Que jogar muito próximo da televisão faz mal para as vistas, né? E um boneco azul estouradaço toda hora na tela, acho que faz mais mal ainda, né? E eu acredito que foi isso que causou esse estranho fenômeno ocular nas minhas vistas. Só que eu tive a ideia genial de comentar isso com a minha mãe. E a minha mãe teve a ideia genial de comentar isso com a minha avó. E a minha... Porra, fica a dica pra vocês aí, quando vocês estiverem vendo coisa, não conte pros seus pais. Tá que pariu. Minha avó teve a ideia genial
Que é isso, mano? Filho, sua avó chamou alguém pra te ajudar sobre aquelas coisas que você viu no espelho. E foi aí que eu vi uma estranha figura sentada no tamborete da sala. E quem ele é? O padre da cidade, meus amigos. Inicialmente eles pediram pra eu repetir. O padre da cidade é um conceito que me parece muito ser de interior. Não sei. Nunca ouvi falar disso. Porque, tipo, sei lá. Padre da cidade. Doideira. A história do que eu vi no espelho lá. E graças a Deus eu não falei do jogo. Graças a Deus eu não falei do meu PlayStation 2. Começou a perguntar sobre o que eu brincava, o que eu assistia na TV. Pegou um caderno de desenho que eu fazia uns garranchos lá. Ele não viu nenhum problema nos garranchos do caderno. E pra ser sincero, eu sentia que o clima até tinha ficado mais leve. Tava, parecia que tudo ia ser resolvido ali. No máximo ele ia fazer um Pai Nosso, 2 Ave Maria e Deus tire essas coisas da cabeça desse menino. E eu acho que estaria tudo finalizado. Só que foi aí que surgiu um personagem novo naquela sala, tal qual fosse sumonado do absoluto nada sujo ele, o meu pai. Entendi. Tá bom. E dando um rápido contexto sobre ele aqui pra vocês, é que ele é palmeirense, motorista de ônibus estressado, com uma personalidade e senso de humor totalmente moldado na infância pela influência do personagem Coxinha de Garras da Patrulha. Meu Deus. Homem não ateu, porém descrente na santidade do homem. Portanto, sua opinião mais moderada sobre aquele padre ali seria... Não, vou falar não. É melhor não falar não. E com essa fúria que eu sabia que ele tinha, essa falta de fé no homem que ele tinha, ali ele surgiu provavelmente para confrontar o padre, né? E defender que não havia nada de errado com o seu. Senhor padre, espera aí, Mateus, e aquelas cartas que você compra quando vai pra cidade? Cara dele... Ai. É o ateu freestyle, ele. Na frente do padre, ele taca fogo nas cartas de Yu-Gi-Oh! Caraca, eu tô muito rouco. Puta que pariu. Agora deu caralho mesmo, viu? Pois é, e eu sei que meu pai não fez aquilo por preocupação. Ele não acreditava nessas porra de diabo, de cão atentando a cabeça. Ele fez aquilo pra eu não ter que inventar uma nova desculpa pra não me dar dinheiro pra eu poder comprar as cartas. Caraca, o pai dele é genial. Imagina quantos pais tacaram fogo nas cartas. Não, é do diabo. Esse moleque chato para de pedir dinheiro, poder comprar carta na banca. Caraca, muito louco. Aquilo ali foi uma jogada de mestre. Eu tenho que elogiá-lo por isso. Ali eu fui pro meu quarto, peguei a caixa de papelão onde eu guardava as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! Ele não sabia que ia pegar fogo, né? Ele só foi lá buscar. Traz lá as cartas, vamos ver. E dei pro padre ficar olhando elas. Mas pra ser sincero, eu nem tava nervoso, porque ele não viu nada demais no caderno de desenho, nem no que minha mãe falava, como eu era, que eu era um menino quieto, que eu era um menino iluminado de Deus. Então eu tava até bem calmo. Eu achava que ele não iria encontrar nada demais naquelas cartas. Ele comentou, rapaz, tem umas figuras aqui meio feias, né? Padre, mas não tem nada demais. Demônio caveira! Demônio caveira! Ai, caralho, Rei Caveira fudeu muita gente, mané, qual é? Caveira! Fudeu foi tudo. Eu até hoje não consigo entender o que foi aquela carta. Ela não só era uma carta antiga do Rei Caveira, traduzida em português, como também com a tradução totalmente incomum. Não era Rei Caveira, não era a famosa caveira invocada, não. Era Demônio Caveira. Uma carta com a tradução... É porque em japonês, na real, é Daemon. Daemon é demônio, então traduziu direto do japonês. Então... É Diamond School, né? Que é o nome do Rei Caveira original em japonês. Então é por isso que é isso, tá ligado? É Daemon. É uma forma de falar... Daimon, não sei como é que é a pronúncia correta. É uma forma de falar demônio. Eu acho, tá? Isso aqui é conhecimento freestyle. Muitos anos jogando, muita coisa que eu absorvi. Eu vou falando como eu lembro. Tradução que eu procurei pra caralho na internet. Joga no Google. E não achei em lugar nenhum. Parece... Ou se tiver menos de 20 anos, joga no TikTok. Até que aquela carta foi criada para aquele exato momento. Ali o clima mudou completamente naquela sala. Você tá criando pro exato momento, é foda. Um padre mostrando que eu tinha uma carta com o nome de um demônio. E a cara da minha mãe era de: eu não te criei pra isso, Mateus. Cara... A mãe dele chorando, porque imagina a mãe dele chorando, falando: meu filho, não. E ele sem entender nada, de caralho. Da minha avó era de: foi queimado o sangue de Jesus.
E a cara do meu pai era de... E foi aí que o padre fez a pergunta se eu poderia abandonar aquelas cartas. E sei lá, talvez ele estivesse me testando, de repente tá real possuído pelas cartas. Ah, padre, tudo bem, pode ficar com as... É hora do duelo, porra! Ali eu abaixei minha cabeça quase derrotado. Só havia uma resposta. Se eu falasse não, só iria confirmar que eu tinha uma influência mística para aquelas cartas. Só que aí eu saquei a minha última carta, uma sabedoria nunca antes vista veio na minha cabeça e uma resposta saiu com a total convicção. Meus pais gastaram muito dinheiro com essas cartas. Jogar elas fora seria injusto demais com eles. Apelo ao financeiro da família. O reconhecimento do valor que aquelas cartinhas tinham, não pelo amor a sério, mas sim ao dinheiro suado que os seus pais lhe deram pra dar aquela diversão. Os pais dele não pra tacar fogo. Então, foi uma jogada de mestre. Eu havia dado checkmate e o padre não teria mais como me dar uma resposta aqui. Tudo bem, eu compro as cartas. Sim, um padre comprou meu baralho do Yu-Gi-Oh! Isso foi inacreditável. Aí, irmão, tem um bom contador de história, hein? Porra, isso aí foi muito específico demais. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu tenho essa história doida também, então quem sou eu pra julgar? Ele gastou dinheiro suado do dízimo, até da minha... Dinheiro suado do dízimo é foda. Ai, caralho. Porra! Avó, pra comprar um deck do Yu-Gi-Oh! Pra descartar depois ou pra ele queimar? Não, meus amigos. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que secretamente aquele padre era um duelista da igreja. Ou vocês acham que a igreja não incentivava a queima de decks das crianças pra eles terem todo o monopólio das cartas mais raras do Yu-Gi-Oh! Incluindo até mesmo a minha raríssima carta Demônio Caveiro. Falar dessa história me deixou um pouco... emotivo. E eu sei que vocês querem saber quanto foi. Na minha cabeça, inicialmente, eu pensei em cobrar tipo 100 reais, que é o valor que eu considerava ser algo caro. Mas como era um menino bom, com medo de ir pro inferno, porque eu cobrei mais caro pra um padre, eu fui lá e falei, 30 padre. Fiz mais barato. E dessa forma ele pegou minha caixinha com as cartas, botou no fundo do carro e seguiu viagem. Tchau, padre. Vai-te embora, carniça. Na época eu achei que tinha dado azar, mas anos depois eu descobri que outras pessoas também perderam seu deck do Yu-Gi-Oh! Mais que isso, que no Brasil ocorreu uma grande perseguição a Yu-Gi-Oh! Perseguição essa que falaremos agora. Já não é de hoje que obras de ficção são acusadas de ser uma má influência para os jovens ou até mesmo de motivo. Nossa, Assassin's Creed é uma história até... Acho que vale um documentário sobre Assassin's Creed, porque tem aquele assassinato lá super esquisito lá, que o pessoal fala que foi uma criança que matou os pais policiais e tal. Sendo que a mãe, ela era da investigadora da própria polícia, né? Falou que ela tava... Enfim, tava investigando algo que não deveria investigar. Aí botaram a culpa na criança e justificaram que é porque a criança jogava Assassin's Creed. Claro, eu também deturpei toda a história pra contar aqui, mas é doideira. Motivações de atitudes criminosas. Assassin's Creed. Em 2003, o nome Yu-Gi-Oh! Ficaria eternizado não apenas na mente das crianças, como também dos seus pais, por conta desse homem aqui, Gilberto Barros. Eu considerava essa história do Gilberto Barros com Yu-Gi-Oh! Uma mentira, algo que a internet tinha criado e que todo mundo fingiu que assistiu no dia. Tipo o Super Saiyajin 3 no 11 de setembro. Principalmente porque o que aconteceu com... Ah, tem minha crença do Super Saiyajin 3 no 11 de setembro, tá? Amigo, da história que eu contei do padre, não teve nada a ver com esse programa, foi uma interpretação que ele teve. Até que certo dia surgiu um corte de uma entrevista do Gilberto Barros na internet comentando sobre esse dia, confirmando que ele realmente aconteceu. A carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa. E eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo, e a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio. Até a tal da carta que mandava matar o pai, não é isso? Isso significa... Que carta é essa, gente? Pelo amor de Deus. Acaba que agora o programa deixava de ser um boato, porém não havia filmagens dele, então ele acabava se tornando uma Lost Media. E de longe a Lost Media brasileira mais procurada da história. A comunidade Lost Media no Brasil é muito dedicada e acredita, eles buscaram isso em todos os cantos, desde sites obscuros antigos da internet, blogs ou até mesmo vídeos antigos do YouTube. E acharam um canal do YouTube, né, algumas gravações, num canal aleatório, assim, de uma pessoa. Eu lembro dessa porra, é doideira.
e nada de achar. Isso só queria dizer uma coisa: não existia conteúdo desse dia postado na internet, e daí que surgiram as comunidades atrás de fitas caseiras que talvez alguém tivesse gravado esse dia. E essa procura continuou por longos e longos anos, que parecia que nunca iriam encontrar, até aquele fatídico dia. No dia 14 de novembro de 2024... Caraca, tem menos de um ano isso. A internet parou, pois o programa do Gilberto Barros falando de Yu-Gi-Oh!, aquele que estava perdido há todos esses anos, havia sido encontrado. Não porque alguém pagou milhões de reais pra banda e pra liberar pro público, não porque alguém encontrou uma fita perdida jogada em algum canto, não porque acharam em um blog obscuro da Deep Web. Não, o programa estava publicado desde 2010, há 14 anos atrás, em nada mais, nada menos que o YouTube. Isso aqui chocou todo mundo, porque o quanto essa parada foi procurada em todos os confins da internet não foi brincadeira, e aparentemente pela época, por falta de... Tem uma galera que tem a teoria que na verdade o vídeo estava privado, o cara só desprivou, o cara reativou a conta também, porque realmente é meio estranho ter ficado tanto tempo escondido assim. E o nome nem era muito difícil, tipo Debate Card 1, né? Alguém muito focado em procurar isso poderia ter achado. E tags no vídeo por falta de descrição, e um título de vídeo muito bem chamativo: Debate Card 01. Parece aqueles títulos que eu botava na época do Shingeki, né? Arapuca lança trovão. Aparentemente essa soma de fatores colocou esse vídeo numa área invisível do YouTube, só sendo encontrado por buscas extremamente precisas. O Debate Card 1 não foi a única gravação achada nesse canal, havia também o Debate Card Introdução e também o desenho Violência Leão, pois não houve apenas um programa atacando Yu-Gi-Oh!, mas sim uma série de programas atacando outros card games. Dizem que foi a semana inteira. E até desenhos, e agora falaremos deles aqui. Estão sendo treinadas por esse baralho. Cassino! Debate Card 1 aparentemente é um dos primeiros capítulos dessa saga do Gilberto Barros. Ele já inicia o vídeo com um longo monólogo falando sobre os bilhões de dólares que o Yu-Gi-Oh! Faz, e não é mentira, Yu-Gi-Oh! Estourou pra caralho naquela época, tanto que ele entrou pro livro dos recordes como o card game mais jogado do mundo, e após esse monólogo ele finalmente inicia o programa. Uma reportagem se inicia mostrando que Yu-Gi-Oh! Já entrou dentro das escolas, mais que isso, que depois de Yu-Gi-Oh! Os alunos começaram a ter comportamentos bem suspeitos. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota elas vão pro cemitério. Vocabulário comum, cemitério, tá bom, entendi. As escolas chegaram ao ponto de proibir os duelos de Yu-Gi-Oh!, embora eles tivessem acrescentado outras atividades até mais úteis para as crianças. Isso foi legal. Mas aí chegamos a um dos grandes protagonistas dessa saga, Gustavo. Um simples duelista mirim, que nem eu ou você... Eu já falei na época que tinha podcast, eu queria fazer um podcast com esse Gustavo. Com ele seria da hora. Foi um dia. A mãe dele falou que o programa do Gilberto Barros finalmente trouxe uma luz para uma dúvida que ela estava tendo, já que o Gustavo estava apresentando comportamentos extremamente anormais para um irmão. Irmão menor chutando o maior, saindo que eu já saí de porrada com meu irmão, mano. Puta que pariu. no tapa. Mas esse é literalmente o comportamento de um irmão médio brasileiro, moça. Que argumento... Sim. Ai. Argumento fraco é esse? Olha aí, agora ele tá jogando Forbidden. O batata fechando, normal isso. O problema é quando quebrava o plásticozinho, mano. Quebrava o plásticozinho que travava a tampa. Porra, isso fudia tudo. Memories no PlayStation 1. Quero saber que argumento vocês vão dar agora pra dizer que esse menino tá sendo mal influenciado. Vou matar. Porra, essa frase é muito louca, né? Muito tipo assim, fala, vou matar, moleque, vou te dar 10 reais. 30 reais. Aí tu lascou com a gente, Gustavo. Após isso, o Gilberto explora... Eu queria perguntar pro Gustavo quanto ele ganhou pra falar esse vai matar num áudio assim e o pessoal da edição jogar por cima. Esse trecho aí com o maior prazer do mundo. O que a criança fala quando tá jogando videogame? É muito armado, cara. Muito armado. Parou. E em seguida confirma com o teólogo. Teólogo Alexandre Farias Torres. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo. Sim, sem dúvida. Essa parte aqui é muito viajada. Moleque, joguei Yu-Gi-Oh! Por 7 anos, mano. Será que eu sei fazer magia? Não sei. Se liga no que esse cara fala. Ensina a criança a resolver os seus problemas no duelo, na força do braço. Isso é...
Cara, isso é muito idiotice, cara. É muita covardia, tá ligado? É muita manipulação essa porra. Caralho. Nós estamos podendo ver no trânsito. Onde que Yu-Gi-Oh! Tem a ver com trânsito? Pera aí. Estão sendo. As crianças estão dirigindo o carro de Yu-Gi-Oh! Estão andando de carro, estão tirando a habilitação os caralho. Que doideira. Treinadas por esse baralho. Vai, DJ! No segundo vídeo, algo parece errado com o nosso querido Gilberto. Ele parece bem mais bravo. Ele falou que recebeu diversas críticas por e-mail, estamos falando de 2003, viu? E eu acho tão engraçado quando ele fala que falaram que ele exagerou no programa, né? Que não foi bem assim, e ele sai todo puto falando. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E tanta carta de Yu-Gi-Oh! Realmente intimidador e o cara me puxa um palhaço místico. Mas pra surpresa... O palhaço místico é meio bizarro mesmo, hein? De todos, finalmente tivemos uma resposta que todas as crianças da minha geração procuraram. Por que essa perseguição toda ao Yu-Gi-Oh? Foi por pauta fresca para dar audiência? Foi para tentar atacar os desenhos da emissora concorrente? Não, meus amigos. O motivo foi, na verdade, bem mais pessoal. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Aí o sobrinho do Gilberto Barros fodeu tudo, mano. Um boa tarde dele mudou o Yu-Gi-Oh! No Brasil. Porra, tem que descobrir. Alguém descobre a família do Gilberto Barros e vai atrás desse moleque, mano. Ele tem que dar explicações. A falta disso causou um efeito borboleta inacreditável que mudou completamente a história de Yu-Gi-Oh! No Brasil. Vá tomar... É curioso, né? O Pausê, a gente fala mesmo. Estão sendo treinadas por esse baralho. Que delícia! Desenho Violência Leão, um pequeno spin-off da saga do Gilberto versus Yu-Gi-Oh! Um capítulo que ninguém lembrava de ter existido, já que aqui o Gilberto se distancia um pouco do Yu-Gi-Oh! E passa a criticar outros desenhos, que por uma grande coincidência do destino também passavam na TV Globinho. Nada mais, nada menos do que Dragon Ball Z, que de acordo com o jornalista, um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. Vamos, esmague ele. Eu acho que esse Dragon Ball não passou na TV Globinho, não. Se bem que esse é o episódio do Turley, né? Esse é o Turley, né? O que não parece um Goku, mas não é o irmão do Goku, né? É o Turley mesmo. Então ele tem as asas aqui, não é o Bardock, não. Você acha que pô, eu acho que a Globo só passou a fase do Majin Buu, pô. E o GT. Esse aí não passou não, pô. Ou passou, não sei. Como se fosse uma barata nojenta. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. Meu Deus. Pior que essas porra fora de contexto é meio pesado, né? Esmague-o como uma barata. Evita falar desse Dragon Ball aí, porque a gente parou de transmitir ele tem só uns dias. Muda de assunto aí. Cassino! Esse texto esclarece aquele mal entendido daquele corte que tinha na internet do Gilberto falando do programa do Yu-Gi-Oh! Dele falando que havia uma carta do Yu-Gi-Oh! Que mandava matar o pai. Mas provavelmente ele confundiu essa cena do Dragon Ball, que nem passava na TV, era do filme do Tarly, e misturou com as cartas do Yu-Gi-Oh! E ela achou que as duas eram uma só. E com isso encerramos essa inesperada trilogia. Aquele desenho japonês. Os pais falavam assim. Aquele desenho lá do Japão. Pessoal cabeçudo, desenho do Funko Pop. De vídeos. Esses vídeos são bem tristes, né? Porque mostram como um preconceito bobo pode destruir a infância de toda uma geração. Mas eu vou admitir aqui que eu me senti muito feliz assistindo esses vídeos. Acho que como passou muito tempo que a gente tava esperando por essas filmagens, acabou que a gente criou uma expectativa, né? Vale ressaltar que esses trechos não representam 100% dos programas ainda. A comunidade Lost Medias do Brasil tá atrás dos outros trechos perdidos. E é importante que eles sejam encontrados até para fins de estudo, né? Para mostrar como naquela época os programas de TV tinham um poder inacreditável na vida das pessoas. Já não bastando as cartas sendo queimadas pelo Brasil todo, escolas proibindo o jogo no recreio, curiosamente um tempo após esses programas aí, o próprio Ministério da Justiça acabou reclassificando a faixa etária de Yu-Gi-Oh!, tirando ele de livre para todos os públicos e colocando ele como proibido para menores de 12 anos. Na época, programas assim só podiam ser transmitidos a partir das 8 horas da noite, e esse foi o motivo do Yu-Gi-Oh! Ter parado de ser transmitido na TV. Não sabia disso não. Isso é legal. Globinho. O que eu não entendo é como anos depois Yu-Gi-Oh! GX conseguiu passar na TV Globinho. Eu acho que é porque a história dele é bem mais levinha, né? Ele conseguiu fugir fácil dessa forma. Até o episódio de Satanás, porra, aquele episódio é foda. Invoca Satanás!
Só aquele duelo mesmo. O GX é meio arbubo mesmo. Fama de baralho do capeta. Satanás! Um monstro Satanás? Cada monstro com Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Parece que a sorte favoreceu o Satanás. É nada não, vovó! Muito bom o vídeo desse rapaz, cara. Sigam ele. Eu já sou inscrito no canal, vou deixar o like aqui também. Caraca, muito maneiro, muito bom, muito bom. Caraca, a historinha dele com o Yu-Gi-Oh!, fazendo um paralelo da vida dele com o Yu-Gi-Oh! Foi muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Gostei, rapaz, gostei. Ele é muito maior que eu, né? Ele que, pô, eu sou irrelevante aqui perto dele. O cara tem quase 500 mil já.